Olá a todos e todas e todes, eu sou Nathan Matos, editor do Literatura BR, e hoje eu vou responder a uma pergunta feita lá no Instagram, quando eu abri uma caixinha para as pessoas deixarem perguntas para mim sobre o mercado editorial, e vou responder a pergunta do Celso Távora, né, que ele pergunta sobre se é difícil conseguir adquirir os direitos autorais de obras estrangeiras. E eu acho que o Celso quer saber um pouco mais sobre o mercado de quadrinhos, o quão difícil é adquirir esses direitos. Por que eu falo que é sobre o mercado de quadrinhos? Porque o Celso é meu compatriota, digamos assim, lá no grupo do Telegram do pessoal do Fora do Plástico, né? O @Fora do Plástico. Se você ainda não segue ele e ela, que é o Pedro e a Mari, que estão aí há 5 anos falando de quadrinhos, fica a dica para vocês se inscreverem no canal deles, se inscreve aqui no meu também, curte esse vídeo já, e também eles lá no Instagram. São duas pessoas maravilhosas que falam absurdamente muito bem sobre quadrinhos aí na internet, beleza? Duas das poucas pessoas que falam sobre quadrinhos aí na internet. Então, Celso, meu amigo, vem comigo até o final, e você que está aqui também, para a gente falar um pouco sobre isso. Eu vou partir um pouco da minha experiência enquanto editor de livros de ficção e de não ficção para aquisição de direitos autorais de obras estrangeiras e também de quadrinhos, né? Eu agora sou, além de editor da Moinhos, que publica ficção e não ficção, sou editor da Moby Dick, ao lado de outras pessoas, que foi fundada há pouco tempo e lançou recentemente já 2 quadrinhos. É difícil a gente adquirir direitos autorais de obras estrangeiras? Não, não é. Certo? Eu acho que independente do mercado, e aí a gente vai já falar um pouco do mercado, existem variáveis que em alguns casos podem ser super fáceis e outras muito complicadas. E aí a gente tem que analisar quem a gente está querendo comprar os direitos, qual obra a gente está querendo comprar os direitos e de onde vem esse mercado. Obras americanas, sul-americanas, europeias, de certa maneira, seguem um modelo de praxe. E eu acho que também os asiáticos, também, mesmo sem ter feito nada ainda com eles, a gente tem um modelo padrão aí, que é sempre ter uma tiragem mínima de 1.000 exemplares e fazer um adiantamento aí de mais ou menos $1.000. Só que esses $1.000 eles já estão talvez um pouco defasados, porque a gente tem que fazer um cálculo. E que cálculo é esse? Eu tenho que partir do princípio de que qual vai ser a minha tiragem, qual vai ser o preço de capa e quanto eu vou pagar de direitos autorais sobre o preço da capa do livro. A partir daí a gente faz esse cálculo e o adiantamento para o pessoal que está do outro lado, que vai ser o autor ou a autora, ou o agente ou a agente, né? E ainda há outros casos em que o governo, né, as pessoas que cuidam das relações exteriores ligadas à cultura do governo também podem fazer essa representação. Por exemplo, tem uma pessoa que eu quero muito publicar, né, que é da América. A América não é só os Estados Unidos, tá, gente? Da América, e os direitos autorais da obra dessa pessoa estão sob a custódia do governo. E já vai fazer 2 anos que eu estou esperando uma resposta e não consigo. De vez em quando eu mando uma mensagem e tudo mais e não consigo um retorno, mas os direitos estão com o governo e aparentemente tudo vai dar certo, só que demora muito. Quando você tem do outro lado um agente ou um agente que tem uma agência intermediando, seja de um autor vivo, de uma autora morta, a gente só vai lidar basicamente com essas pessoas. Então elas vão interceder, vão gerenciar pelos autores e as autoras. A gente vai fazer uma proposta, o agente ou a agente vai responder para a gente dizendo se tá boa ou não, ou vai fazer uma contraproposta, e aí, a depender da conversa, leva até o autor e a autora. Porque a pessoa que está ali fazendo essa intermediação, ela está preocupada com o melhor para o autor, né? Financeiramente. Mas muito mais do que isso, muitas vezes também, onde vai ser publicada a obra. Né? E aí vou falar da minha experiência. No começo, quando eu fui atrás de algumas obras estrangeiras, no próprio gênero de ficção, eu recebi alguns nãos. Por quê? Porque no catálogo da Moinhos a gente tinha muito livro nacional, não tinha nenhum livro estrangeiro, as pessoas não me conheciam lá fora e havia uma certa... Não é uma desconfiança, mas não conheciam o meu trabalho, não havia nenhuma pessoa no meio para fazer um meio de campo e dizer, olha, confia aqui no Nathan, no trabalho da Moinhos, e vai aí que vai dar certo. Até que em algum momento, né, a gente conversando com autores, autoras, a gente foi conseguindo inserir e mostrar o trabalho da Moinhos para alguns autores e autoras e também para algumas agências. Daí a gente começou a conseguir contratar direitos estrangeiros. O primeiro direito estrangeiro que eu consegui, se eu não estiver enganado, foi de um livro de poesia da poeta Adília Lopes, que eu corri pela casa quando eu consegui, de tão emocionado que eu fiquei,
tive a ajuda de um amigo editor, que foi o Gustavo Faraon, que me ajudou a interceder assim, de como escrever o e-mail, né, de como planejar tudo para mostrar para a editora portuguesa o quanto eu queria publicar a Adília Lopes aqui no Brasil e como eu queria lidar com a obra dela. Não era o interesse de apenas um livro único, eu tinha uma proposta de publicar todo o catálogo dela, ainda tenho, porque eu digo que eu sou o editor de autores e de autoras, não sou o editor de obras específicas, né? Então acontece um pouco isso. E daí a gente vai mostrando que é possível a gente contratar obras estrangeiras de maneira mais fácil depois. Quando eu fechei o primeiro livro da Adília, eu consegui fechar o segundo, o terceiro, porque o editor do outro lado já me conhecia. Ao mesmo tempo, quando eu quis fechar alguma outra obra estrangeira portuguesa, eu falei, olha, a gente já publicou, né, o livro da poeta tal, né, e aí eles sabem qual é a editora que representa, então é uma editora de confiança que acabou publicando com a gente, isso acaba dando um certo respaldo. E também a gente começou a publicar obras sul-americanas, argentinos, chilenos, e isso foi criando, digamos assim, caldo aí, foi dando uma sustância aí na representatividade de obras estrangeiras dentro do catálogo da editora Moinhos. Então ficava muito fácil, depois de já ter iniciado essa produção e publicação de obras estrangeiras, de chegar em quem quer que fosse e dizer, olha, o nosso trabalho é esse, a gente está há tanto tempo produzindo livros, a gente publica isso aqui, a gente já publicou esses títulos são premiados, esses autores e essas autoras são bastante conhecidas, aqui a gente fez esse trabalho tal, a gente conseguiu isso e aquilo, e aqui está a nossa proposta para o livro. Então, geralmente é isso, né? E quando você tem uma lead ali cotidiana com a pessoa do outro lado, fica muito mais fácil, né? Ainda mais agora, a pandemia trouxe as reuniões online, então antes você só lidava por e-mail, então fica mais fácil da pessoa que está do outro lado, o agente, o autor, a autora, de você marcar uma conversa, de você mostrar o seu rosto e a pessoa conversar com você e entender quem é você. E a gente sabe que muitas vezes o olho no olho vale muito mais do que uma mensagem por escrito. Por isso é importante os editores e as editoras, se possível, estarem nos ambientes, tanto nacionais quanto internacionais. Se você quer publicar obras estrangeiras e você tem a possibilidade de ir, né, de tentar um fellowship, né, você participar das feiras, porque lá você vai fazer contatos. Por mais que você não feche nenhum negócio, você vai fazer contatos, fazer networking. Isso é muito importante. Eu aprendi isso, né, na prática em 2019, quando eu fui a Buenos Aires participar da Feira de Editores Independentes, que acontece lá anualmente, que é um trabalho maravilhoso, feito pelo Victor Malumian, lá, editor da Godard, ao lado do sócio dele, o Hernan. Então, é um trabalho que hercúleo, que movimenta as editoras argentinas como um todo do país e também algumas editoras internacionais do Chile, do Uruguai, ali mais próximas e também até brasileiras, do Equador, Colômbia. Então lá eu conheci muitas pessoas. A lead que eu digo, o contato, eu já tive pessoalmente, quando eu voltei ao Brasil, eu fechei vários contratos depois, porque as pessoas já me conheciam, já tinham conversado comigo e tudo isso ficou mais fácil. É claro que no mercado dos quadrinhos, as pessoas podem pensar que é um pouco diferente. No final das contas não é, porque a prática é a mesma. Mas a gente tem algumas nuances, porque você não vai pagar apenas pelo conteúdo do texto, no sentido dos direitos autorais, direito de venda do livro, né? Você também tem que pagar uma taxa pelos arquivos do quadrinho, né? As imagens todas que estão dentro do quadrinho, você tem que pagar por isso. E além disso, a gente tem que muitas vezes, a gente começou na Moby Dick, a gente teve que conversar com o representante lá do Andy, né? A gente teve que mostrar quem nós éramos, 5 pessoas que estão por trás da Moby Dick, eu apresentei, falei quem éramos, a gente já estava no mercado há um certo tempo, a gente queria entrar, né, nesse nicho, então digamos que não foi difícil, porque talvez nós todos, praticamente todos, éramos e somos editores e editoras. Então isso acaba sendo um pouco mais fácil. Natan, mas e o mercado asiático que todo mundo fala que é complicado? Olha, eu não sei o quão complicado é. O que eu sei são o que colegas editores de profissão falam, né? Pessoas que já publicaram mangás e outras coisas que provêm de lá. Que falam que às vezes é muito complicado, porque eles querem tudo muito esmiuçado, mas eu acho que isso faz parte. Eu já levei alguns nãos até de agentes europeus, eu queria um certo livro e já tinha um catálogo com autores e autoras estrangeiras, e a pessoa disse, não vou, não quero, porque a tua editora é muito pequena e eu acho que esse livro, essa autora, tem que ir para uma editora grande aí no Brasil. E faz parte. Então, algo deve acontecer também do pessoal do mercado asiático. Eu acho que eles gostam de perceber, analisar muito bem a editora que está do outro lado, ver se ela já fez algum trabalho nesse sentido, mas a gente tem que começar por algum lugar. Então, se você almeja uma grande obra e você não é ninguém na fila do pão, você pode tentar.
Não custa nada você tentar. De repente você consegue. Independente do mercado em que essa obra esteja inserida, independente do nome do quadrinista que esteja por trás, ou da quadrinista que esteja por trás. Mas se você não conseguir, começa devagar. Começa publicando talvez alguém menos conhecido e tenta fazer esse teu trabalho de divulgação e de edição sobre esse quadrinho, né, sobre esse livro, fazer acontecer e aos poucos você vai galgando, né? Lá na Moinhos a gente chegou a publicar alguns nomes que acabaram ganhando prêmios internacionais de literatura muito importantes, né, no mercado da literatura de ficção, por exemplo. E eu não imaginava isso, nunca imaginei. Mas cá estamos e agora estamos aí também com a Moby Dick devagarzinho, indo para o terceiro e quarto quadrinho logo mais, e isso vai ser revelado em breve lá. E na ficção, lá na Moinhos e na não ficção também, a gente está sempre publicando aí obras estrangeiras, tanto que nos últimos 2, 3 anos as obras estrangeiras aumentaram bastante dentro do nosso catálogo, por conta que a gente percebe que o mercado aparentemente gosta muito de ler obras estrangeiras. Então, espero ter respondido você, Celso. Se você tiver chegado até aqui, curte aí, comenta aí esse vídeo da gente. E se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida sobre essa área, sobre direitos autorais, faz aqui, se eu souber, eu te respondo. Ou se tiver interesse por alguma outra questão do mercado editorial, deixa aqui nos comentários que eu vou respondendo aos poucos, beleza? Então, se inscreve aqui no canal para receber também as notificações e vamos que vamos, que Literatura BR aí na cabeça. Um abraço!